Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 66, esse vai ser o último de hoje. O Vó que já pediu, ela falou assim, não, você precisa refazer as energias. Então hoje eu não estou em condições nem de desobedecer Vó, porque se eu estivesse eu ia desobedecê-la. Então a visão de Deus, a Gênesis capítulo 2. Então, nos encontramos na questão de número 34. Pelo fato de não o verem, não se segue, não, já explicamos isso aqui, né? Esses espíritos, como os demais, como todos os seres da natureza, se encontram mergulhados no fluido divino do mesmo modo que nós o estamos na luz, já tratamos disso. O que há é que as imperfeições daqueles espíritos são vapores que os impedem de vê-lo, né? Quando o nevoeiro se dissipar, vê-lo-ão resplandecer. Para isso, não lhes é preciso subir nem procurá-lo nas profundezas do infinito. Desimpedida a visão espiritual das belidas que a obscureciam, eles o verão de todo lugar, onde se achem, mesmo da terra, porquanto Deus está em toda parte. Então aqui você já observa que Kardec já muda. Antes ele já nos diz de uma forma que entendemos, que dá para entender que o espírito desmaterializado e evoluído só percebe Deus, né? Mas aí nós já esclarecemos. Ele percebe, né? Tanto o efeito inteligente de uma causa inteligente, então ele percebe, ele consegue perceber na íntegra aquela causa inteligente, o que nós não conseguimos. E também na condição de ver, ele consegue ver não só o efeito inteligente em comum acordo no processo evolutivo, né, na programação, também a causa. Agora, é aquilo que nós já dissemos. Deus está além. Deus está além de tudo isso. Agora, não é porque nessa condição esses seres percebendo Deus na causa, que é a sua obra, a sua grandeza, vendo Deus na sua obra, na sua grandeza, sentindo, sabendo como funcionam as coisas, não significa que por esse motivo esses seres eles detêm conhecimento pleno, absoluto de tudo que se trata de Deus. Não. Isso não. Seres nenhum, plenamente, absolutamente tudo de Deus, não existe um que tenha esse conhecimento total. Isso no esmiuçamento que eu afirmo, porque muitos têm medo de dizer o que nós estamos dizendo aqui.
tem medo, tem vergonha, tem medo de ser taxado como louco. Então é aquilo que eu já disse. Isso é loucura? Prefiro morrer com esse tipo de loucura. Porque esse tipo de loucura, além de eu trazer de vidas passadas essa loucura, eu tenho oportunidade de estudar nos departamentos espirituais e, além disso, eu, com a assistência dos bons espíritos que eu tenho aqui à minha volta, eu ainda consigo recordar muitas coisas de vidas passadas, onde eu tive a oportunidade de desfrutar-se desses atributos. Então eu não posso negar aquilo que eu tenho certeza que esses olhos da alma viram. Não os olhos físicos, não. Os olhos da minha alma viu. Então eu não posso mentir para mim mesmo. Mentir para mim é abjurar Deus, é abjurar o Cristo. E jamais eu me prejudico. Mas, falando-se em Deus, em Jesus, em Kardec, a minha vida física, se é assim que podemos dizer, ela não tem valor nenhum. Oh, mas como assim, Luiz? Porque se a pessoa chegar e disser: vou te dar um tiro no peito se você não negar tudo que você acabou de dizer. Mas por que você ainda está me interrogando? Ou, melhor, por que você está me questionando? Meta esse tiro logo, rapaz. Larga de ser besta. Você está demorando para quê? Por quê? O que está te levando a essa demora? Você não devia nem me perguntar. Você tinha que chegar e meter bala. Então, porque Deus está em toda parte. É a onipresença. Presente em todos os lugares. Presente em todas as partes. Então, saia lá fora à noite, que você consegue ver o efeito inteligente de uma causa inteligente. Como? Vamos usar o termo, se o céu estiver limpo, que é assim que a gente entende, com todo respeito, mas é mitologia também, você vai ver as estrelas. As estrelas elas não são obras do homem. Olha só para você ver, as estrelas não são obras do homem. Aí você me diz assim, mas então as estrelas, elas são obras de Deus? Também não. Eita, Luiz, mas não é possível, Luiz. Não, gente. As estrelas, os planetas, elas são obras dos ministros, dos arquitetos de Deus, os quais acesso ao fluido cósmico universal, esses seres, ministros e arquitetos, manipulando o fluido cósmico universal, dando eles forma a tudo que nós vemos agora. O princípio não deixa de ser de Deus, porque espírito nenhum possui a fórmula do fluido cósmico universal. Então, por exemplo, se Jesus disser assim: eu vou de hoje em diante produzir o fluido cósmico universal, ele não pode. Mas ele não pode porque ele não pode, mesmo porque ele não possui condições para produzir esse fluido. Ele não possui como nenhum outro no universo, nos universos, possui
O fluido cósmico universal é um elemento aurido só do Criador. Seres nenhum outro possui essa capacidade. Você entendeu? Não é porque Jesus não pode, porque... Não. É porque é de natureza de Deus, é da natureza do Criador. É da natureza dele, não é da natureza dos subordinados dele. Vamos usar esse termo pejorativo, né? Então, olha só para você ver aqui, ó. Na questão de número 35, Kardec diz assim: o espírito só se depura com o tempo. O espírito só se depura com o tempo. Você sabe mais ou menos quanto tempo nosso Senhor Jesus Cristo gastou para chegar onde ele se encontra? Não, nem eu. Nós não temos condições. Você entendeu? Até porque o cronômetro de tempo para Jesus é outro. Nós temos que entender isso, que o cronômetro de Deus, de Jesus, é outro. Eles não possuem o cronômetro que nós possuímos aqui. Eles não têm um reloginho lá, né? Marca, por exemplo, Oriente, ou... tem tantos outros, né? Eles não olham no reloginho, Jesus, ó. Pai, oi filho, toma um café que já falta 10 para meio-dia. Não existe relógio no universo, não, gente. O ser humano aqui é que, usando-se do cronômetro, então ele achou por bem acrescentar o cronômetro, né? Horas, segundos, minutos, milésimos de segundos, centésimos, em tudo, né? Então, 300 mil quilômetros por segundo, o que não existe para Deus, porque Ele é todo onipresença, onipotente, onisciência. Então esse cronômetro não existe lá como existe aqui. O espírito só se depura com o tempo. Agora, que tempo, hein? Sendo as diversas encarnações, o alambique, em cujo fundo deixa de cada vez algumas impurezas, porque você já analisou, presta atenção no que Kardec está querendo dizer aqui, ó. Vamos usar outro termo sem ser alambique. Você já prestou atenção que quando você lava as louças, no fundo da pia não fica tudo suja de gordura, de arroz, de feijão, resto dos pratos? Fica. Aquilo ali é as impurezas da alma, que passa pela reencarnação, através do tempo, fica ali no fundo. Por exemplo, outro item. Quando a mulher lava a roupa, né? Ela lava a roupa e deixa a roupa de molho ali na máquina de lavar roupa ou no tanque, não sei. Ela deixa ali. Depois de algumas horas, ela vai e retira aquela roupa. E quando ela joga a água fora, não fica para trás assim uma sujeira no fundo da bacia ou no fundo do tanquinho. Uma sujeira. Você já passou por isso. Você é mulher, homem também, que faz esse trabalho também.
também, né? Então tudo vai para o fundo. É aquela decantação. Fica lá no fundo. As reencarnações servem para decantar as impurezas através da lapidação. O tempo, os milênios. Então nós possuímos defeitos que trazemos de outras eras, que aqui nos encontramos em processo de lapidação. Mas nós temos que entender uma coisa: quanto tempo se leva para lapidar um diamante? Eu conheço essas histórias. Para lapidar um diamante bom mesmo, para ficar bom, de 1 mês a 1 mês e meio. Que equivale isso? 1 milhão de ano e meio. Você pensou que seria 1 dia e meio? Não. 1 milhão de ano e meio. 1 mês e meio. 1 milhão de ano e meio. Nós temos que entender que cada reencarnação é uma oportunidade que o lapidário leva a pedra ao esmeril. Cada vez que ele leva a pedra ao esmeril, significa uma reencarnação de 80, 70, 50, 40 anos. 80 anos. Ó, reencarnação, 80 anos, retorno à pátria espiritual. Retorna de novo com a mesma pedra, quase que com os mesmos problemas, com os mesmos defeitos na pedra. Porque não é só numa encarnação que a pessoa consegue liquidar, né? Liquidar, né? Tudo de milênios e milênios passados. Olha, os nó são tantos, mas tantos, que depois que desata-se os nó, dá para ir da Terra à próxima galáxia, mais próxima da Terra, Andrômeda. Dá para ir até lá, o fio do novelo. Agora é aquilo que já dissemos. Nunca que se deve cortar um nó, e sim desatá-lo. E desatar o nó, gente, dá um trabalho. Sabe por quê? Porque você tem que desatar o nó com paciência, com resignação, com aceitação, com humildade, devagarinho. Você tem que pegar uma pinça e ir desatando devagarinho. Porque se você arrebenta ali uma linha, aquela linha que você arrebenta ali é um sangue para tudo quanto é lado. É assassinato, é suicídio, essas linhas que arrebentam. Então você tem que trabalhar para desatar o nó com cuidado tão grande que não pode arrebentar uma linha. Tem que ser minucioso, devagarinho. Então não pensemos que numa existência de 50, 60, 70 anos, 80, desata tudo. Não.
Agora, a doutrina dos Espíritos nos consola da seguinte forma, que devemos ser melhor hoje do que ontem, e amanhã melhor do que hoje. Isso equivale a dizer, incessantemente, trabalhando, se esforçando. Se você conhecesse a minha vida, você ia dizer assim, mas o Luiz é forte, né? Porque passando por tudo que passa, e ainda tendo que, de acordo com os desígnios de Deus, dizer tudo isso. Mas é lógico, eu posso me prejudicar, mas jamais diria aqui algo contrário aos desígnios de Deus. Eu posso me prejudicar, mas jamais eu diria algo contrário. Porque o que eu passo é o que eu plantei. Então, como Marcílio mesmo já disse, não tivemos o direito de plantar? Responsabilidade nossa de colher. Não é responsabilidade de ninguém colher por nós. Responsabilidade nossa. Né? Então, sendo as diversas encarnações o alambique em cujo fundo deixe de cada vez algumas impurezas, com o abandonar o seu invólucro, corpo, né? Quando nós abandonamos o nosso corpo corpóreo, os espíritos não se despojam instantaneamente de suas imperfeições. Viu só? Os espíritos não se despojam das tuas imperfeições, né? Não se despojam instantaneamente das suas imperfeições. Eu tenho dito isso aqui sempre, sempre, sempre. Tem muitas pessoas que são cega, muda, surda, aleijada fisicamente, câncer e tal e tal. Eu tenho uma amiga minha mesma que ela deixou o corpo físico com câncer, desencarnou vítima no bom sentido, de câncer. Ela passou por 14 cirurgias no plano espiritual, de reconstrução. Não sei nem quantas quimioterapia e radioterapia. Todos os seres que desencarnam com problema de audição, visão, nas cordas vocais e também aleijados fisicamente, têm que passar por cirurgias perispirituais para reconstruir aquilo que, lesado em vidas passadas, devido os atos que cometeram. A reencarnação é o anestésico que a pessoa no corpo físico recebe. Então, quando você reencarna, trazendo para o corpo físico todas essas patologias, significa que é um anestésico que você recebe. Se você tiver aceitação e resignação, significa anestésico, para quando você retorna à pátria espiritual, você submetido a cirurgias sem sentir baque, sem sentir efeito nenhum. Agora, aqueles que não aceitam com resignação, eu conheço muitos seres nas regiões umbralinas que aqui na Terra viveram aparentemente resignado com aceitação, aparentemente. Muitos viram dessa forma. Aquela pessoa sofreu demais. 10 anos câncer, tadinha. Cega, muda, surda. Tadinha. Nessa hora está nos braços de Maria, dormindo. Ou de Deus ou de Jesus, né? Esse é um desejo nosso. É óbvio.
Mas eu já tive a oportunidade de deparar com vários seres nas regiões umbralinas, quando lá em trabalhos, pessoas totalmente esquizofrênicas, com paraplegia. Eu já deparei com pessoas lá com esquizofrenia, com mal de Alzheimer, com mal de Parkinson, idiotia, cretinismo. Consulta esses nomes, gente. Idiotia, cretinismo. Eu já deparei com gente lá. Eu já deparei com gente lá cega, muda, surda. Eu já deparei lá com pessoas com câncer que, deixando o corpo físico aqui, foram para as regiões umbralinas curtir lá mais câncer lá. Mas por quê? Porque não foram resignadas suficientemente no corpo físico. Continuaram com câncer, continuaram cegas, muda, surda, aleijada. Tal vida, tal morte. E ninguém sabe como a pessoa vive aqui, porque a pessoa finge. E tem aqueles que, por falta de conhecimento, está nos braços de Maria, descansou. Descansou. Descansou mesmo, está no céu mesmo, só se for no céu da boca do leão. Vamos para o próximo vídeo.